Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel e Lígia Zottini. Para encerrarmos esses 2 últimos episódios, né, amiga? A nossa terceira temporada, nada mais justo do que 2 episódios para falarmos sobre cristais, Sim. Não é mesmo? E a gente vai só contextualizar vocês, vamos gravar 2 episódios finais. Um para a gente contextualizar como a gente vem fazendo nessa terceira temporada de referências da parte da ciência, da tecnologia, com relação aos cristais, e que muitos dos livros, das referências aqui, a gente já vem mencionando nessa última temporada. E no último episódio, a gente vai trazer de uma maneira mais sutil e intuitiva, que é uma linha que a gente gosta muito de se conectar com os cristais, que é a nossa jornada cristalina que nos conecta, não é mesmo, amiga? Você é grande mestra, amiga. Eu só vou contar um pouquinho aqui e ali no próximo. Então, assim, é um lugar em que a gente espera que vocês se conectem, não só na parte de referências, de estudos, que eu acho também muito, muito interessante para a gente costurar essa história contada e alguns milhares de anos sobre os cristais. Mas, antes de mais nada, de abrir um pouco o nosso olhar para a nossa intuição de como a gente se conecta com os cristais. Uhum. Então, amiga, a gente vai começar aqui falando para eles um pouco mais sobre o livro do Frank Joseph, de Atlântida, em que a gente traz ali como uma referência inicial, né? Que ele tem um capítulo só para falar de cristais de Atlântida. A gente pulou ele nos últimos 2, exato, né? a gente pulou... Intencionalmente. Intencionalmente, exato. Para justamente a gente ter um espaço aqui maior de fala para contextualizar vocês dentro dessas 2 polaridades de conexão. Uma conexão mais científica, com uma metodologia de estudos aí deles, né? E o Frank Joseph é uma das referências que a gente vai trazer. E, do outro lado, realmente esse campo sutil, intuitivo, que, modéstia à parte, é o campo que eu mais gosto de falar. Sim. Né? Então, trazendo esse contexto do Frank Joseph, ele abre, né? E eu gostaria, assim como a gente fez nos outros episódios sobre o livro dele, eu gostaria de trazer uma referência que ele faz bem no começo do livro, na página 79, sobre a tecnologia, que é uma definição que ele traz do Edgar Cayce, que é uma referência também aí no universo cristalino, em que a tecnologia de cristal desempenhou um papel central em Atlântida para o bem e para o mal. E observem, e isso é bem mencionado no livro do Frank, que a fala dele, ali trouxe isso, se não me engano, no penúltimo episódio que a gente gravou, ele já traz uma consciência Atlantis já em queda, não é mesmo, amiga? Sim, ele já traz... Dos 10.000 anos finais que gruda com a história do Platão, grega. Eles trazem eles já trazem essa visão já no mundo da distorção da consciência humana para aquela época, né? E que ele faz até analogia, né? Que ele fala para o bem e para o mal, assim como o Vale do Silício na Califórnia desempenha para o mundo moderno. Uhum. Então, ele faz uma correlação entre espaço-tempo, de que a forma como o uso cristalino já em Atlântida, no final da Era Atlantis, é muito similar com a frequência energética do Vale do Silício hoje na Califórnia. Tanto que nessa mesma página aqui, ele fala, ele dá adjetivos curiosos, né, amiga? Baterias minerais para armazenamento de tecnologias arcanas e influências psíquicas. Exato. Baterias minerais, como assim? E ele usa muito uma linguagem bem americanizada de um processo em que... isso também é algo que é bem, bem importante a gente mencionar aqui. A forma como a gente vê e enxerga os cristais, falando de uma era industrial para cá, houve uma padronização. Uhum. Houve uma padronização, uma normatização da forma como a gente se conecta, da forma como eles transmitem informação. Uhum. E até um pouco mais para frente, que é uma fala que a gente conversando aqui no offline, né? Que para mim dói na alma, né? É falar que é a mente humana que controla os cristais. Isso para mim remonta realmente uma grande chave para nós hoje como humanidade, numa nova era da pedra, né? Como no Gaia eles mencionam isso em vários momentos, a gente vai trazer isso também como referência.
de uma distorção, né? É muita prepotência humana achar que nós é que manipulamos e controlamos um ser vivo, que são os cristais, né? Da mesma prepotência que a gente acha que domina as plantas, as flores, as ervas, né? Exato. Da mesma forma que a gente acha que os seres árvore, os seres, os animais, né? Tem esse domínio pela força, como tudo que a gente fez até agora. Desse agora até agora, até agora, então, exato. Eu acho que esse episódio é para a gente poder contar mesmo, fechar essa noção do que é a história, a arqueologia, a ciência, né? Há muitos cristólogos aqui, a cristologia, cristalógrafos também, tem vários termos que a gente está aprendendo, eles acabam trazendo, mas a nossa real intenção é no próximo episódio, fazendo já a cópia do que o pessoal lá do Gaia está propondo, que é a Renaissance dos cristais, né? A gente está tendo uma renascença aí do cristal para o lugar que ele de fato pertence. Então, dando continuidade dentro dessa contextualização que é muito importante para vocês que muitas vezes nunca entraram em contato com o universo cristalino, ou, de certa forma, estão conectados, porque só para estar nos ouvindo aqui com o microfone, que tem uma estrutura cristalina aqui que permite a condução da nossa voz, para que vocês possam captar aí do outro lado, a própria câmera aqui de filmagem, a gente está imerso, e o próprio Frank traz isso, né? Ele faz essa contextualização, em que toda a tecnologia moderna que a gente tem acessado com a base de estrutura cristalina vem de um know-how Atlantis, né? Que foi desenvolvido lá pela grande civilização Atlantis e que num dado momento em que esse poder humano, da mente humana, se sobrepôs à natureza, foi realmente aonde a gente acredita e que houve esse grande colapso consciencial, né? Sim. Então, amiga, eu queria passar um pouco a bola para ti, para você também trazer, porque você também veio desse universo, né, da tecnologia. Sim. E eu acho importante a gente fazer essa correlação no espaço-tempo do agora, de como isso funcionou, né? E como isso vem funcionando ao longo, acho que dos últimos 100 anos, né? Não, perfeito. Assim. Eu acho que, antes de poder falar que tem cristais em computadores, que tem cristais em raio laser, né, que faz parte de todo esse processo, eu quero só fechar o capítulo que você iniciou aqui, porque ele descreve exatamente qual era a tecnologia Atlantis do cristal, que está lá na página 81, que potencialmente pode ter sido o elo, o que destruiu a Atlântida, né? A gente fala que foram as forças maiores do natural, da natureza, né? Da correlação, mas também foi produto de uma má utilização de forças muito poderosas. Então, a gente tem muitas linhas. A gente fala de energia vril, de energia taquiônica, mas no fato tinha uma energia, tinha uma consciência que estava sendo manipulada. E provavelmente o meio tinha a ver com cristais. E ele fala sobre a tal da Pedra do Fogo, na página 81, e ele tenta, de alguma forma, traduzir o que seria essa Pedra do Fogo. Ele fala sobre... Havia essas forças destrutivas trazidas através da criação das altas influências da atividade radial dos raios do Sol, que foram transformadas nos cristais dos poços, que faziam as conexões com as influências internas da Terra. Ele, de fato, entendeu que os princípios da pedra, da pedra sobre as esferas, eles trouxeram forças destrutivas, tanto as forças construtivas quanto as destrutivas foram geradas pela pedra da atividade pela atividade dessa pedra. E aí ele segue falando que a palavra que eles entendiam era Tuaiowi, ou Pedra do Fogo. Representava o zênite da tecnologia de cristais atlantes e possuía o poder de aproveitar as energias geofísicas para fins materiais e espirituais. E aí ele segue, né, dizendo que esse Edgar Cayce, que a Gabi falou no começo, que é o grande papa da história de Atlântida, né? Ele é um grande canalizador, né? Ele fazia coisas que, assim, impressionantes para a existência dele. Então, ele se torna alguém que, ademais de canalizar, tinha provas ali do poder e da veracidade potencial dessas canalizações. E ele diz assim, de acordo com as minhas memórias, porque ele sempre descreve Atlântida de acordo com as suas memórias, era na forma de uma figura de 6 lados, em que a luz aparecia como meio de comunicação entre o infinito e o finito, ou os meios pelos quais havia as comunicações com essas forças de fora. Seria talvez espaço sideral, ele não sabia dizer muito bem como é que era esse fora.
Mais tarde passou a significar aquilo de onde as energias irradiavam, a partir do centro de onde estavam as atividades radiais, guiando as várias formas de transição ou deslocamento por esses períodos de atividades atlantes. Ele fala sobre o edifício que estava lá, né, quem abrigava essa pedra do fogo. Então, era o edifício acima da pedra, que era oval, ou uma cúpula, onde poderia ver ou havia a reflexão, de modo que a atividade da pedra era recebida dos raios a partir do sol ou das estrelas. A concentração de energia que emanava dos próprios corpos em chamas, com os elementos encontrados na atmosfera terrestre. E aí ele continua com a descrição. Mas essa pedra do fogo, ela está permeada, aí ele faz muitas páginas nos povos ancestrais, né? Que ele costura uma linha do tempo, né? De referências míticas dessa pedra do fogo, né? Desde Egito, Planalto, do lado de Gizé, e a palavra, né? É muito semelhante, né? Tuoiui. Então, ele tem muito essa... Ele fala que talvez tenha até sido, é muito curioso, né? Que mais pra frente ele fala assim, ó, foi aqui que a tábua de esmeralda de Tote foi consagrada. Então, assim, ele fala muito sobre o planalto de Gizé, né, essa localização da pirâmide, que eram conhecidos no Antigo Egito, né, no Vale de Tuaiui, que era o mesmo termo da Pedra do Fogo, que vem nessa linhagem. Ele fala que é nesse lugar, dessa Pedra do Fogo, que foi feito, quem gosta tanto de Hermes Trismegisto, das leis herméticas, da tal da Tábua de Esmeralda, tem a ver com essa Pedra do Fogo Atlântico. Esse grande cristal que potencialmente pode ter construído muita coisa e destruído tudo no final. E aí ele traz, né, fechando esse capítulo, uma correlação, porque ele faz uma dança durante toda a obra dele entre Lemúria e Atlântida, né? Aqui a gente não vai explorar tanto essa visão lemuriana, mas ele traz um denominador comum, até mesmo com a Aurélia, que a gente abriu essa temporada falando de Telos, né? Em que ele traz as formações cristalinas lemurianas como grandes centros de ativação e meditação. Sim. E que os poucos registros que existem lá nas ilhas do Pacífico, né, estruturas de colunas como portais, né, e algumas construções nas próprias ilhas do Japão, do arquipélago, né, japonês, na própria China. Então, ele faz uma costura, fazendo um contraponto em que, da mesma forma que em Atlântida houve todo um processo de desenvolvimento tecnológico cristalino, em Lemúria era um trabalho de elevação frequencional, e que ele traz essa menção, né, trazendo até uma costura com os povos celtas, a conexão dos cristais nas cavernas como templos de acesso e de conexão com os intraterrenos, com as superconsciências galácticas. E isso, para mim, obviamente, na devida linguagem, a Aurélia, ela traz, quando ela menciona os cristais em Lemúria, como grandes ativadores da nossa grade cristalina, que é o que eu gostaria de aprofundar isso para não misturar os temas no segundo episódio, mas ele aqui menciona, né, de uma maneira bem mais rasa, porque não é o foco dele falar de Lemúria, mas ele menciona, e que existe uma linguagem comum entre o que ele traz de referência dele de construções megalíticas, e que a Aurélia menciona de uma maneira, algumas oitavas acima, eu diria, ou muitas oitavas acima, eu diria. Não, e é isso. Eu acho que eu queria só chamar uma última atenção, porque é uma conexão muito pessoal minha, quando ele termina o capítulo ali na página 88 e 89, você falou dos celtas, né? Eles têm toda uma lenda da deusa que foi presa dentro não sei se vou falar o nome dela corretamente, que é Aithen. Enfim, o Aithen. É uma deusa celta do início da Irlanda. E eu tive a oportunidade, assim, nas minhas andanças, né? Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu fui tanto para o futuro tecnológico quanto para essas civilizações ancestrais. Eu sempre dava um jeito de, onde eu estava trabalhando no mundo, eu dava um jeito de me conectar, ou viajando, né? De me conectar com os sítios ancestrais. E a Irlanda é casa para mim, né? Eu tenho uma alma que se conecta demais com aquele lugar. E eu não sabia, eu cheguei lá, eu fui atrás de castelos, eu estava na minha linha do tempo medieval, né? Quando eu fui para a Irlanda. E, num determinado momento, sabe, quando eu tô lá naquele lugar de turista, o que eu vou fazer? E vi um negócio chamado Newgrange. E eu nunca soube que tinha uma pirâmide
de mais de 5.200 anos, né? Que é teoricamente mais velhas do que muitas pirâmides, né? E a datação oficial até mesmo que as famosas do Egito. Mas que a gente já desconstruiu essa datação aqui. Mas aí quando eu cheguei lá, aquilo me impactou muito. Todas as formações megalíticas têm a ver com a tal da astrocartografia, né? Esse lugar de estar alinhado com os astros, com os equinócios, solstícios. Eu estava chegando lá bem próximo do solstício de dezembro, né? Para eles lá, que é o de verão. De verão. Perdão, de inverno. Pra gente é de verão, pra eles é inverno. E tem uma loteria. Eu falei, gente, eu tô 2 dias, dá pra eu ficar um pouquinho mais, voltar aqui? Não, senhorita, você tem que ganhar na loteria do Newgrange. E só os números sorteados participam desse lugar. E joguem aí, pirâmide irlandesa Newgrange, com G mesmo. E aí você vai ver que é uma estrutura com milhares de quartzo branco. Parece a casinha do Hobbit. É gramadão, ela faz essa situação piramidal. E tem milhares de quartzos e símbolos, né? Aqueles das energias que a gente, né, percebe em vários lugares. Das triquetas, né? Exato. E, basicamente, o que eles falam é que isso potencialmente tem a ver com Atlantes, sobreviventes ao dilúvio, vai lá e constrói. E que essa pirâmide em específico tem conexão a esse lugar da Pedra do Fogo. Né? Porque tem a ver com essa lenda toda desse aprisionamento da Athene, que é semelhante a Perséfone, e que é a história que norteia toda essa representatividade ali. É bem potente, assim, esses lugares todos, que a gente vai e muito tempo no futuro você começa a entender por que você foi, né? Vá a Dublin, vá aos castelos, mas vá à pirâmide, porque ela é muito potente. E as pirâmides, né, e fazendo talvez mais um gancho aí, as construções atlantes, quando eles entram dentro desse lugar de que já estavam perdendo consciência, as próprias estruturas piramidais eram uma forma deles criarem caminhos de conexão, de reconexão, né? E da mesma forma que os lemurianos focaram muito também na questão de se conectarem com os intraterrenos, né, com estruturas dentro da Terra, para que eles conseguissem preservar a consciência, os atlantes faziam as estruturas para tentar elevar a frequência, né? Os lemurianos muito no sentido de reancorar no momento certo, e aí os cristais entram muito nesse papel, ao meu ver, que a gente vai explorar no próximo episódio. Mas os atlantes, como eles perderam a conexão, eles precisavam de ferramentas de elevação de frequência, né? E aí, por isso mesmo que eles criaram esses portais nos 4 cantos do planeta, de estruturas de geometria sagrada, para poder conseguir fazer exercícios de elevação frequencional. É isso. Na Era de Ouro, isso tinha toda uma coerência, um balanço com os elementos. Eles usavam os cristais em formatos de geometria sagrada, como você disse, em prédios geometricamente sagrados, com águas cristalinas conectando, com. Parte da minha essência é feliz por saber que conseguiram isso lá. Mas aqui no livro ele fala, como a gente falou várias vezes aqui do final, e lá na página, já no outro capítulo, que é o que a gente quer fechar esse episódio, falando sobre um tema ainda mais polêmico, né? Que são os crânios de cristais. Mas ele começa dizendo assim, olha, os cristais atlantes, eles são descritos nas Memórias dos Mitos Mundiais, né, na página 91, que não eram objetos mágicos em si. Atuavam como poderosos amplificadores, aumentando, concentrando e direcionando a energia elétrica, bioelétrica, solar e outras formas de energia focadas neles. Sua eficácia dependia da contribuição que recebiam de um grupo de elite de cuidadores altamente treinados e motivados. Frank Dorland, principal cristalógrafo nos Estados Unidos, até sua morte em 1997, descreveu da seguinte forma. Então aqui é mais de um cristalógrafo do que talvez, de fato, como exatamente eles entendiam o tempo todo na história de Atlântida. O que eu sinto é que na Era de Ouro não era assim, mas que no final, sim, por isso que eles caíram. Mas são palavras de uma pessoa que já não viveu nesse lugar e traduzido da seguinte forma que nos arrepia. O cristal é um dispositivo eletrônico vantajoso, a primeira ferramenta de estado sólido do mundo. Mas é a mente humana que controla o cristal. A mente é a fonte de alimentação. O cristal é o amplificador refletor. Ele, o intelecto humano, é o poder mais belo que existe. No entanto, quando dá errado, é o monstro mais repugnante e temível existente. A gente poderia fazer edições, né? A mente humana é amplificada
pela troca com o cristal. A mente humana é uma fonte de alimentação de muita coisa, mas ela não domina o humano. A gente tem outras conexões mais sutis que fazem parte dessa guiança bonita. Dá para editar esse parágrafo, mas a gente quer dizer que é isso aí mesmo que ele falou. E aí ele vem logo depois o poder pro bem e pro mal, e aí traz desde os chips da IBM, né? Eu trabalhei lá por muitos anos, é verdade, dos cristais, dos computadores, com certeza, os chips são feitos dessa forma. Até mesmo no episódio do Gaia, né? Quem assiste o Gaia é o Netflix lá a gente brinca da expansão de consciência, né? É americano, é um aplicativo, não tá nas televisões, mas via aplicativo você consegue baixar e depois espelhar. E ele tem um episódio com pessoas que a gente gosta do que fala, do que pesquisa, né? Tem o Greg, que é Braden? Greg Braden. Que a gente gosta bastante da linha de estudo dele. E ele fala sobre que todas as tecnologias que a gente está fazendo hoje em dia é baseado num grupo muito raro de cristais, que basicamente tem na China, na Rússia, nos Estados Unidos, algum lugar da Austrália e mais algum lugar ali da África, e só, entendeu? E se a gente está desenvolvendo toda a nossa sociedade baseado nesses cristais, o maior problema não é a inteligência artificial, gente. O maior problema é tirar esses cristais da Terra. E eles são finitos, entendeu? Porque no final das contas, a hora que o cristal vem, a base, o processo todo dele, a gente tira um pedaço, comercializa outro, mas tem grandes galerias cristalinas que a gente nem consegue acessar, né? Vale a pena vocês digitarem lá cristais mexicanos, caverna de cristal mexicano gigante. As fotos são incríveis, sabe? Ela foi descoberta e fechada, tem todo um lugar ali de preservar a situação. Mas o que ele propõe poxa, a hora que a gente tira e ela é finita e a gente vai tirar toda a reserva de uma determinada geografia da Terra e potencialmente da Terra, a gente vai sentir o impacto de tirar esses seres de onde eles estavam. E fazendo até uma correlação para as pessoas, talvez, que não tenha essa ciência do que a gente está falando aqui. A gente está falando, vamos falar de um desses elementos que é o lítio. As baterias de lítio dos carros elétricos, que hoje permite a gente ter alta tecnologia no nosso celular, nos painéis dinâmicos do carro que comunicam. Então, a gente tem lítio, que é um cristal. E o lítio, ele não aparece na natureza, isso é uma informação técnica aqui, mas não tão técnica quando um geólogo pode vir que depois traduzir melhor. Mas o lítio, ele não aparece como cristal de quartzo. O lítio, ele não aparece assim, ó, na natureza, tá? Ele vem em agregados. Então, para você extrair, vamos lá, isso daqui de lítio na natureza, você precisa, sei lá, acho que o tamanho dessa sala ou mais para conseguir extrair isso daqui de lítio. Então, não é sustentável, né? Economicamente, você tem um gasto gigante, porque você extrai rocha e tem que peneirar rocha. A gente tem lítio em vários lugares do planeta, no Brasil, inclusive, no norte de Minas, em Araçuaí, é uma das nossas reservas de lítio. Só que, assim, gera um impacto ambiental, social gigantesco para a gente manter uma estrutura de baterias que a gente sabe que não é sustentável, né? O que a gente fez com as florestas, que foi o desmatamento planetário, a gente está fazendo, de alguma forma, a descristalização. Só que é mais difícil de ver, né? Porque elas são cavernosas, elas são interiores, elas são... A gente não vê, não tem um subproduto de, que era floresta, Mata Atlântica, e agora são cidades próximos da Mata Atlântica. A gente não vê a descristalização em massa. Não vê. E um outro ponto, se vocês quiserem ter uma real... Desmineralização, né? Se vocês quiserem ter uma real noção e dimensão disso, e que muitas vezes, eu posso falar aqui na primeira pessoa de uma pessoa que trabalha com cristais, e que muitas vezes as pessoas me questionam, mas a gente está extraindo os cristais, destruindo o planeta. E eu falo, se a gente for parar para pensar sobre isso, tudo que a estrutura metálica, minério de ferro. Hoje, a gente tem, obviamente, não estou defendendo a questão das extrações em massa, mas se a gente for parar para pensar, e coloquem no Google depois, coloquem minas de extração de minério de ferro, região de Minas, é uma grande serra pelada, né? Só que, assim, ninguém fala sobre isso. As próprias tragédias de Mariana, Brumadinho,
gera um impacto ali, e minério de ferro a gente usa para tudo, desde estrutura de prédio, carro, metalúrgica, tudo se usa o minério de ferro. E para mim, depois aí da extração do ouro, de alguns metais preciosos, é o que mais gera a degradação. E a gente acredita que essa terceira onda de extração dos cristais vai ser o lítio, como um dos minerais aí que vai ser mais disputado. O Chile está entrando nesse processo, enfim, vários lugares, a China, porque realmente é a tecnologia do futuro, mas que eu falo, e a gente tem amigos aqui em comum, que falam que isso daí vai ser uma das grandes quedas aí a nível de humanidade, porque é insustentável. A gente vai ter que cuidar e ver para que lugar vai isso, Exato. Né? Mas a minha sensação desde muito pequena de ver, às vezes que ia para lugares como Minas mesmo, e as montanhas eram que elas estavam... eu achava que as montanhas estavam machucadas. Sim, sim. Assim é muito chocante. Eu sou chocante. de BH, quando a gente entra e sai de Belo Horizonte, a gente passa por essas montanhas que estão ocas, né? Elas só estão uma estrutura. Eu posso dar o exemplo da Serra do Curral, que a Serra do Curral, que a nossa vista de Belo Horizonte, ela foi tombada como patrimônio natural, mas se você vai atrás da Serra do Curral, ela é oca, porque ela foi extraída ali minério durante décadas aí. Então, isso é só um cenário. É tão surreal assim, porque a gente fica pensando, se uma geolocalização é capaz de produzir internamente nela algo tão poderoso, que se torna tão essencial para a vida moderna na Terra, qual que é a dificuldade de entender que aquela montanha é sagrada, né? Sim. É sagrada para sua própria geologia, mas aí a gente vai ter que voltar para episódios como que vieram fazer os Anunnakis aqui, atrás do ouro. Exato. A gente começa a entender... A gente começa a entender o ciclo retórico, né? Com certeza. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um amigo da Fractalidade Comum, ontem, na verdade, Rui Caneto, né? Ele tem um trabalho em Floripa e alguns conhecem a terapia integral dele. Ele falou uma frase para mim fantástica ontem, que acho que a forma mais importante quando você vai para a natureza para perceber infraestrutura, falando de infraestrutura, né? O que é importante para a infraestrutura? A gente está falando de mineral, de ferro. Ele falou, cara, é madeira. Porque esses minérios todos a gente encontra em cometa, em asteroide, em outro planeta, mas até onde a gente sabe, madeira a gente não encontra. Árvore a gente não encontra, entendeu? Exato. Então, assim, eu achei bonito o que ele quis dizer, porque acho que a correlação mesmo das florestas com a área mineral, a gente tem essa dificuldade mesmo. Sim. E de até entender porque o sagrado nisso tudo. Até porque, né, amiga, acho que até fazendo um parênteses pra gente fechar esse campo, que eu acho que é um Sim. campo também que vai longe. Vai longe, E a gente possa falar sobre os crânios para amarrar esse episódio com essa fala do Frank Joseph. E que, para mim, remonta muito essa correlação entre Lemúria e Atlântida, né? Os lemurianos, as poucas construções que eles tinham, do que a gente recebe de canalização, porque fisicamente a gente não tem registros, é muito dessa dinâmica de traduzir o natural para onde a gente habita. Então, aquelas construções com bambus, as curvas que o bambu consegue fazer, né? Imitando a natureza, né? A geometria da natureza, a própria madeira como uma ferramenta de construção que respeita e está integrada à natureza. Não é que o minério não esteja, mas a manipulação dele, a estrutura, é a mesma coisa que você observar uma estrutura orgânica da Indonésia, por exemplo, aquelas construções com bambu, e comparar com Abu Dhabi, sabe? Para mim, acho que é minha essa correlação, Sim. sabe? Cidades metálicas, de espelhos, de vidro, que refletem, que esquentam. Aí você tem que pensar numa dinâmica de estrutura, de aproveitar o vento do deserto para refrescar a cidade. Então, assim, é uma total descontextualização do humano com o natural, querendo replicar algo extremamente tecnológico, mas tecnológico comparado ao quê, né? Porque se existe uma tecnologia mais perfeita que a natureza, eu não conheço. Tem que ter uma reverência a ela. Exato. E aí, a gente fecha esse parênteses que, enfim, depois, se vocês quiserem, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, deixem nos comentários, deixem nas nossas redes,
Se vocês quiserem que a gente explore mais esse tipo de assunto, de nuance, estamos aqui abertos, inclusive a chamar pessoas com expertise aqui pra gente... Pra aprofundar mais. Pra aprofundar mais. Mas aí o Frank, ele adentra no campo bem polêmico que a gente quis trazer, porque eu, como estudiosa do universo cristalino, acho válido, e foi um portal de cura muito grande para mim, de tudo isso que a gente vem trazendo, né, amiga, de contextualizar passado, presente e futuro, são os crânios de cristal. Eu ainda não tenho nenhum. Eu tenho bastante cristal vivendo próximo de você. E os crânios, quem aí é fã de Indiana Jones, a lenda do Indiana Jones, vem desse lugar, né, dos crânios perdidos, a lenda dos 13 crânios que foram enterrados nos 4 cantos do planeta. Então, tem muita lenda. Eu, particularmente, desde que a gente começou a estudar origens, e é algo que, para nós duas, né, no nosso micro-universo particular, a gente vem dessa sede de buscar essas referências. Os crânios sempre permearam ali o oculto, né? Sim. Tanto pro lado luz quanto pro lado mais sombrio da magia, né? E que isso levou uma distorção dessa imagem do universo cristalino dos crânios de cristal, né? E aí ele traz aqui todo um estudo de um crânio que é bem famoso, se vocês procurarem aí o crânio Max, que é um crânio que até hoje é uma grande incógnita, porque nós não temos tecnologia hoje capaz de fazer uma lapidação desse crânio que foi achado. O pessoal, né, foi lá na época, acho que comecinho desse milênio, para laboratórios da HP, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, que tem laboratórios capazes de testar a veracidade desses cristais. Exato. E o que ele falou foi, cara, principalmente a mandíbula, não conseguimos fazer um negócio desse ainda. Exato. E aí, tudo aquilo que a ciência não consegue comprovar, ela põe na conta daquilo que é uma lenda, né? E para mim, o estudo dos mitos é uma forma, e eu converso muito com a Ari sobre isso, para mim o mito é uma forma de tudo isso que a gente quis preservar, a gente põe na conta daquilo que é o mito, que é fantasioso. Exato. Né? Igual os unicórnios, né? Exato. Aí é um mito, uma lenda, e que fica... Para o quê? Eu digo, a sociedade tira a legitimidade daquilo, põe na conta de que é algo que é totalmente fantasioso e passa a história. A história segue o seu rumo. E que eu não concordo muito com isso, porque eu acredito sim que existam mitos aí que remontam a histórias que a gente não tem bagagem de registro, porque não tinha naquela época. E os crânios são um desses registros. E aí, trazendo para a linha que ele coloca aqui, nessa pesquisa do Max, né, que foi esse grande achado, e se o nosso amigo quiser já deixar a imagem que a gente replicou do livro aqui do Frank Joseph, né, que é a imagem que a gente tem, que só conseguimos fazer agora, né, no recriar da tecnologia, né, dessa questão que é o que a arqueologia também vem fazendo. Se você quiser, meu amor, colocar... Já está na pasta. Já está na nossa pasta. Em cima de crânios, né, que são achados, eles fizeram, pela mesma tecnologia, o remontar de uma possível imagem. Porque o que acontece? Só contando um pouco da história desse crânio Max. Ele foi achado, a própria origem dele é muito controversa, que o Frank narra uma possível história de que foi achado em Belize, mas aí era mais provável ter sido em Belize, mas se fosse em Belize, teria sido confiscado, porque eles estavam vivendo uma guerra civil na época, no começo do século... Não, foi em Belize, mas o que na real aconteceu é que potencialmente era em Cozumel. Em Cozumel, exato. Ele ia pro México, e Belize naquela época eram as Honduras britânicas. Eram as Honduras que estavam num processo e que tudo que era achado lá deveria ser confiscado. Então, houve até maquiaram a origem da extração dele, de onde ele foi descoberto, e quando
naquela época eu não sentia nem tecnologia, nem bagagem, nem know-how para entender o que de fato era aquilo, né? Aí botaram até uma historinha bonita, né? Que era a filha adotiva do descobridor, tava lá Exato. passando férias em Belize, as Honduras britânicas, eles eram britânicos, e ela tava lá... Aí viu algo brilhando na montanha, sabe? Abriu, e aí, vem cá, achei. E aí acharam... Achei o que tava em Cozumel. E acharam a parte de cima do crânio, Sim. e a mandíbula tava a X de distância, e quando eles viram que elas se encaixavam perfeitamente, todo o processo da lapidação, e a gente abre um universo, que é para falar sobre os crânios, Sim. né? Para mim, e até numa conversa aqui de offline, os crânios, eles representam lapidações de consciência. Sim. Né? Então, entendendo que o cristal, eu vou pegar aqui um crânio, uma amostra que eu trouxe para o encontro de hoje, falar da estrutura cristalina e quando a gente lapida em formato de crânio, e esse Max, ele tem as dimensões de um cérebro humano, né? De uma cabeça humana, por isso mesmo que eles conseguiram remontar, e que, curiosamente, quando eles fizeram essa reprodução dessa imagem, que quem está nos vendo no YouTube consegue visualizar, acho que vale a pena quem está no Spotify depois ir para o YouTube, as características não condizem com a região pela qual ele foi teoricamente encontrado, porque aqui remonta uma miscigenação que naquela época não se acreditava que se tinha. Então, assim, o próprio crânio, a consciência que ele estava elucidando ali para aqueles cientistas, era uma grande incógnita. Então, a própria lapidação dele era uma incógnita, até a real origem dele era uma incógnita, a pessoa pelo qual que eles visualizaram que possivelmente era uma mulher, e é curioso ser uma mulher, sim, né? Sim. Eles falam sobre toda uma lenda. Toda uma lenda que existia, da deusa da lua, e aí tem todo um processo que, aí obviamente põe de novo na conta da lenda, né? Era uma lenda mesoamericana, de uma deusa, e aí que é um trabalho do Frank, que é louvável, dessa costura das várias lendas dessas deusas. É louvável esse trabalho dele. Dá muito trabalho dá muito trabalho fazer fazer essa costura, e aí ele, né, remonta que existe essa deusa, existe em várias lendas e mitos ao redor do planeta. E ela fica muito conhecida, aqui o nome é deusa maia da lua Inchel. Inchel. E aí o que acontece, né? Então, pegamos esse crânio, ele remonta a uma lenda, com características humanas que não condizem com a região que ele foi achado. E a lapidação do crânio, eu queria trazer uma curiosidade, que a gente também estava conversando aqui no offline, a grande maioria das pessoas que tiram esses cristais da terra, ou que lapidam... essa parte é muito boa. Não tem na grande maioria, tá? Não quero generalizar, porque eu acredito sim que tem muitos desses seres que estão ali em contato direto com a terra, com nível de sensibilidade muito significativo e que talvez não é mensurado, né? Porque eles não têm esse espaço de fala como a gente está tendo aqui. Eu ouvi recentemente, através de um fornecedor meu de crânios, que na lapidação do crânio, enquanto eles estão lapidando, eles não sentem absolutamente nada. É só uma lapidação num cristal qualquer. Quando eles lapidam os olhos, os lapidadores relatam que eles sentem uma diferença da energia. E energia, vamos lá, né? Energia é comum, a gente pode falar de energia, né? Mesmo seres menos... com consciência menos expandida sobre essa visão que a gente está trazendo. Então, quando a gente lapida os olhos do crânio, o crânio toma consciência. E aí, para mim, é o que eu acredito que lá atrás, tanto em Atlântida quanto em Lemúria, porque nas minhas inúmeras trocas com a Thaís Pacheco, que é uma referência que eu quero deixar aqui, quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, ela tem muitos estudos com crânios de cristal, e foi através dela que eu me conectei com os crânios, né? E eu desmistifiquei muito dos bloqueios que eu tinha de memórias primárias com relação aos crânios de cristal. E os crânios, eles são grandes ativadores de consciência. Então, para mim, essa fala desse lapidador, quando ele relata que ele lapida os olhos, ele ganha consciência, é sobre isso. É sobre a gente juntar a consciência, o campo consciencial do cristal,
que esse aqui é um cristal de quartzo, né? Silício e oxigênio. Uhum. E aí, a gente dá forma para ele, da forma como a gente está aqui no nosso crânio, para desenvolver e ativar consciências no nosso corpo e no nosso DNA, na estrutura cristalina que tem aqui, que também está presente no nosso DNA. E aí o trabalho, por exemplo, que a Thaís traz dos crânios, é um trabalho em que a gente se conecta com essas consciências de uma maneira muito intuitiva. O que nos leva a conectar ou não com os crânios? O grande movimento de resistência que muitos seres têm com relação aos crânios são essas memórias primárias originais lá de Atlântida, em que eu acredito que lá se usavam crânios de cristal, que para mim é bem próximo dessa lenda do Indiana Jones, por exemplo, para manipular consciências. Então, e por que a gente precisava, naquela época, manipular consciências? Porque a gente já estava numa frequência distorcida de manipulação de poder. E aí, uma vez que eu tenho bloqueio com isso, eu não vou me conectar com isso nessa realidade. E aí a gente tem um grande ato, porque isso foi um grande salto para mim, consciencial, quando eu rompi o meu bloqueio com os crânios de cristal. Porque aí eu consegui chegar na origem primordial em Lemúria dos usos dos crânios. E por que eles estavam usando os crânios lá em Lemúria? Isso é a leitura do meu campo de memória da Gabi. Não, com certeza. E acho que eu nem sei se ali tem a real dimensão do que era isso, que acho que a gente nunca conversou sobre, com tanta profundidade sobre os crânios. Mas para mim, lá em Lemúria, na época que a gente começou a contar essa história lá atrás, aqui em Origens, lá em Lemúria, em que não se tinha matéria, eram 30%, né? Eles estavam desenvolvendo o invólucro de matéria para que essas consciências pudessem habitar no planeta. Os crânios de cristal eram ferramentas de desenvolvimento dessa estrutura cristalina física para que a humanidade pudesse vir a existir. Perfeito. Então, os crânios, eles vieram desse lugar, para mim. E aí, a partir do momento que a gente começa a conectar essa história em Lemúria com uma história em Atlântida, que coexistiam nesse desenvolvimento de uma matéria humana, para mim é válido. A hora que em Atlântida se corrompe isso, em que, como no próprio descritivo desse cristrólogo aqui, enfim, cristolografo aqui, que ele traz, em que a mente humana está acima dessa consciência cristalina, é a hora que cai. Perfeito. E aí a gente rompe essa conexão genuína com os crânios. Então, isso aqui é só um parêntese, no espaço-tempo aqui da minha visão e dos estudos. Então, se você aí do outro lado quiser se conectar ou tem vontade de romper essa barreira do bloqueio com os crânios de cristal, a minha sugestão é apenas... a gente vai deixar isso no nosso Instagram, uma fotografia, se você quiser se conectar. Se conecte, ou se você quiser se conectar com essa imagem que foi publicada no livro do Frank Joseph. Gente, eu tô espelhada aqui agora. E se permita sentir de que lugar isso te toca. Inclusive o próprio bloqueio, né? Os bloqueios e as rejeições são sempre da gente para as coisas e para as pessoas. Assim, é menos sobre o fora, né? Exato. O fato de eu ter essa restrição é sobre... Eu não acessei ainda, mas imagino por onde seja, gente. Com a minha conexão Atlântida. Então é a minha sugestão. Para mim é parecido com as serpentes, najas e cobras. Tá. Também sei... Tenho nada sobre elas. Na minha casa, eu sei que elas são importantes na história. Então... E aí se vocês pararem para pensar, muito desses bloqueios, é outro assunto bem polêmico, é que na Idade das Trevas, onde a igreja entrou nesse processo de corromper as fontes de conhecimento, os crânios foram colocados como caveiras macabras, demoníacas, etc. E aí vai que vai, aonde a gente perdeu o fio condutor dessas memórias originárias. Então, o meu convite, se conectem com esses crânios de cristal do coração e se permitam serem conduzidos por essas grandes consciências que estão imbuídas, né, nessas lapidações de crânios, para que a gente possa transpassar esses bloqueios e se conectar com a essência, com as nossas memórias primárias e originárias dos cristais lemurianos. E quanto a esse cristal famoso que você contou, ele ficou perdido por milênios, né, gente? Na Idade Moderna se chegou ali dessa forma esquisita na mão, 230 na mão desse ser. E desde lá passou por Primeira Guerra, Segunda Guerra,
E o que a menina que achou e hoje já fez a passagem, ela termina, o capítulo termina dizendo assim: o crânio de cristal sabe cuidar de si mesmo. Porque ela faleceu, né? Ela era guardiã. A gente não sabe exatamente para onde ele vai parar. Exato. E só um parênteses, né? Trazendo novamente a referência da Thaís Pacheco, no curso dela de crânios, nos bastidores, isso é o que ele conta no livro, né? Nos bastidores, a gente sabe que quando um cristal é lapidado e toma consciência de um crânio, ele tem de fato uma consciência, ele conversa com a gente, né? Então, quando ela ela era guardiã, né? E aí, só que para os governos que queriam confiscar esse crânio até hoje tem isso, né? Eles querem, os governos estão disputando, na origem, então ele pertence a tal país, então ele tem que voltar para o seu país de origem. Tipo Atlântida. Exato. Tipo isso. Voltar pro país de origem. Exato. Então, eles... a localização do crânio é mantida em segredo. Então, de tempos em tempos, isso é a história que é contada em Quem se Conecta com os Crânios, né? De cristal. Ele, consciência crânio, que foi denominado como Max. Não sabia, isso não tem no livro. Ele é passado para quem ele quer ir. E geralmente, e é muito louco, mas não é tão, eu não acredito que isso seja loucura, isso pra mim é bem normal, mas o crânio conversa com o seu guardião e fala, chegou a hora de eu ir pro fulano de tal. Com certeza. E aí, sei lá, tipo, uma semana depois, essa pessoa, não, mas eu não sei quem é o fulano de tal, o fulano de tal aparece. Maravilhoso. Então, é sobre isso. Então, é um mundo que é preservado isso, justamente para que a gente consiga manter essa consciência desse crânio ativa no planeta com seus guardiões ou guardiãs. E essa história ainda segue aí no mundo do mito ou da lenda. É isso. E a gente encerra esse episódio. To be continued, né? Vai continuar no próximo. Exato. Não tem nem a geometria a geometria, ainda, né? porque esse tema vão ser separados em 2 episódios que estão intrinsecamente conectados, então fique com a gente para nosso último episódio da 3ª temporada. Porque escutar isso tudo aqui, sem escutar o próximo, não vale, gente. Não vale, gente. Então no próximo que a gente acredita mais, tá? Aqui foi um resgate histórico. Gratidão.